Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer. E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma cena extraordinária. 3 jovens de pé diante do homem mais poderoso do mundo conhecido, o rei Nabucodonosor. As chamas de uma fornalha ardente refletem em seus rostos enquanto eles enfrentam uma escolha que definirá não apenas seus destinos, mas também se tornarão um testemunho eterno de fé.
Esta é a cena dramática que nossa primeira leitura do livro de Daniel nos apresenta hoje. Uma história de coragem, fidelidade e libertação divina que ecoa ao longo dos séculos até nós. Sidraque, Misaque e Abdênago encontram-se em uma encruzilhada terrível. De um lado, a exigência do rei para adorar um ídolo dourado. Do outro, a fidelidade ao único Deus verdadeiro. A ameaça é clara: a adoração ou a morte nas chamas. E a resposta destes três jovens é de tirar o fôlego em sua resolução. Não precisamos responder-te sobre isso, ó Rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha acesa e de tuas mãos. Mas, se ele não quiser, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que extraordinária declaração de fé! Observem que eles não estão negociando com Deus. Não estão dizendo: nós seremos fiéis se tu nos salvares. Em vez disso, estão afirmando: seremos fiéis independentemente do resultado. Este é o auge da fé madura, uma fidelidade que não depende de resultados favoráveis ou milagres convenientes. Sabemos como termina a história. O rei, em sua fúria, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e os três são lançados nas chamas. Mas ao olhar para dentro da fornalha, o rei vê não 3, mas 4 figuras caminhando ilesos entre as chamas. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses, exclama Nabucodonosor. Esta imagem poderosa nos lembra de uma verdade profunda que todos nós enfrentamos em nossa jornada de fé. Quando entramos nas fornalhas de nossa vida, sejam elas doenças, perdas, crises financeiras, conflitos familiares, não entramos sozinhos. Aquele que prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos caminha conosco no meio das chamas. Mas o que esta história antiga tem a ver com o evangelho de hoje? À primeira vista, estas leituras parecem desconexas. No entanto, quando olhamos mais profundamente, vemos um tema unificador: a verdadeira liberdade. Jesus diz aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seus ouvintes ficam confusos e até ofendidos. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Eles estavam pensando em termos de liberdade política e social, mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo: a liberdade interior que vem de conhecer e viver na verdade de Deus. Jesus continua: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Que inversão poderosa! Aqueles que se consideravam livres por sua herança e status, Jesus os declara potencialmente escravos. E qual é a fonte desta escravidão? O pecado, aquilo que nos separa de Deus, dos outros e de nosso verdadeiro eu. Sidraque, Misaque e Abdênago demonstraram perfeitamente o que Jesus está ensinando. Externamente, eram cativos em Babilônia, exilados de sua terra natal. Mas internamente, eram homens verdadeiramente livres. Livres para escolher a fidelidade a Deus mesmo quando confrontados com a morte. Livres do medo que poderia ter comprometido sua integridade. Livres para testemunhar a verdade, independentemente das consequências. Por outro lado, o rei Nabucodonosor, com todo o seu poder e riqueza, era na verdade um escravo, escravo de seu ego, de sua necessidade de controle absoluto, de sua incapacidade de reconhecer um poder maior que o seu, até que foi confrontado com um milagre diante de seus olhos. Esta é a liberdade que Jesus promete, não uma vida sem restrições ou desafios externos, mas uma liberdade interior que nem mesmo uma fornalha ardente pode tocar. É a liberdade de saber quem você é e a quem você pertence. É a liberdade de viver na verdade, mesmo quando o mundo ao seu redor abraça a mentira. É a liberdade de amar genuinamente, sem as correntes do medo, da ganância ou do orgulho. Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos em um mundo que, como Babilônia, está cheio de estátuas douradas exigindo nossa adoração. O consumismo nos diz que encontraremos felicidade em possuir mais coisas. O individualismo insiste que nossa realização está em servir a nós mesmos acima de tudo.
O secularismo argumenta que Deus é irrelevante para a vida moderna. E assim como os 3 jovens na Babilônia, somos convidados a nos conformar, a nos curvar, a comprometer nossa fé. Quantas vezes nos encontramos negociando com estas pressões? Serei cristão no domingo, mas durante a semana, preciso jogar de acordo com as regras do mundo. Acredito em Deus, mas não quero parecer muito religioso ou intolerante. Sei o que é certo, mas o preço de defender a verdade é muito alto. As palavras de Jesus nos chamam a uma fidelidade mais profunda. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esta é uma liberdade que o mundo não pode dar e não pode tirar. É a liberdade que Sidraque, Misaque e Abdênago demonstraram em meio às chamas. É a liberdade que os mártires ao longo da história testemunharam com suas vidas. É a liberdade que Jesus nos convida a experimentar hoje. Como vivemos essa liberdade? Começa com o permanecer em sua palavra. O termo que Jesus usa sugere morar, habitar, fazer da palavra de Deus nosso lar permanente. Não é uma visita ocasional às Escrituras ou uma adesão superficial a certos princípios cristãos. É permitir que a verdade de Deus permeie cada aspecto de nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossos valores, nossos sonhos. À medida que permanecemos na palavra de Jesus, começamos a conhecer a verdade, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. Descobrimos quem Deus realmente é, quem fomos criados para ser e qual é o propósito de nossas vidas. E esta verdade nos liberta das mentiras que nos mantêm cativos. A mentira de que nosso valor está em nosso desempenho, a mentira de que estamos sozinhos em nossas lutas, a mentira de que nossa felicidade depende de circunstâncias externas. E então, como os 3 jovens na fornalha, descobrimos que não estamos sozinhos em meio às chamas. O Filho de Deus caminha conosco, sustentando-nos em meio às provações, transformando o que deveria nos destruir em um testemunho de sua graça e poder. Alguns de vocês podem estar enfrentando suas próprias fornalhas hoje, uma doença devastadora, um relacionamento quebrado, uma crise financeira, uma luta com a depressão ou a ansiedade, a perda de um ente querido. Ou talvez estejam enfrentando desafios mais sutis, mas não menos reais. A pressão para comprometer seus valores no trabalho, a tentação de buscar conforto em lugares que não podem satisfazer verdadeiramente, o medo de defender o que é certo quando isso tem um custo. A mensagem de hoje é clara: a verdadeira liberdade não está em evitar estas fornalhas. Está em descobrir que mesmo no meio das chamas, não estamos sozinhos. O mesmo Jesus que prometeu que a verdade nos libertaria está conosco, sustentando-nos, transformando-nos, usando até mesmo nossas lutas mais difíceis para revelar sua glória. Que possamos, como Sidraque, Misaque e Abdênago, ter a coragem de permanecer fiéis, mesmo quando o custo parece alto demais. Que possamos, como os verdadeiros discípulos que Jesus descreve, permanecer em sua palavra, conhecer sua verdade e experimentar sua liberdade. E que o mundo ao nosso redor, como o rei Nabucodonosor, possa ver em nossas vidas um testemunho do Deus que nos liberta, não da fornalha, mas na fornalha. Que o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, o Deus que caminha conosco em meio às chamas, o Deus cuja verdade nos liberta, esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.